Hum? E aí, pessoal, vocês leram o case, o que vocês acharam? Sim, professora. Aquela coisa, a qualidade é muito relativo, né? Às vezes a aparência, a gente acaba tirando as conclusões de um estabelecimento por conta da aparência, né, que acaba contando bastante também. Mas o serviço, quando é executado, às vezes não é da mesma qualidade que a gente espera, né? No texto fala que o paciente que foi para o hospital, que tem uma aparência ruim, foi melhor atendido e saiu vivo, e o outro que foi num lugar que parecia que estava numa nave futurista, acabou indo a óbito. Qualidade tem uma... Para cada um tem uma percepção um pouquinho E as diferente. pessoas ainda passaram para frente a informação, né? Fizeram uma nota dizendo que foi uma fatalidade, quando na verdade não, né? Quando, na verdade, não. Ricardo? A professora aí também contou com a inexperiência do médico, né? Ele estava num lugar de... tinha muito, como se diz? Muita pompa, né? Mas ele não tinha os conhecimentos suficientes, né? Ele era recém-formado, né? Sim. E aí, como é que você avalia a percepção de qualidade? Como é que você, se eu perguntasse, o que é a qualidade com base nesses dois casos? Qual seria a sua definição de qualidade?
Na verdade, eu acho que para o paciente o que vale mais é a qualidade do profissional que vai atendê-lo, né? Eu acredito que seja isso, que nem toda a qualidade, a infraestrutura do local pode atender o paciente da maneira correta, por inexperiência de um contratado, né? Falta de uma supervisão, talvez. Então, é como se diz, uma faca de dois gumes, né? Meio complicada essa situação, né? Que se a gente for perceber, se a gente for avaliar assim com frieza, não é muito longe da realidade, não, né, gente? Isso aí é um case que um professor da GV desenvolveu, ele tem um livro, até coloquei a fonte, e tem coisas que são baseadas em situações reais, né? Então, não é uma coisa muito distante da nossa realidade, não. Denilson. Então, professora, na verdade, eu até viajei nesse Deu uma texto, viajada? porque parece que foi feito para o Hospital São Paulo. Na verdade, no Hospital São Paulo, no Hospital São Paulo, na entrada do pronto-socorro da emergência, é assim, não tem essa papelada para preencher, né? Na verdade, já entra direto para a emergência e depois vem o paciente para fazer a fichinha, certo? O paciente geralmente vai até a emergência, aguarda o médico dar um parecer, o médico dá um parecer naquele momento e depois aí o paciente fica à deriva, entendeu? Então eu viajei um pouquinho no texto. E assim, em termos de profissionalismo, no Hospital São Paulo eles são muito bons. Então nisso eu não posso negar, entendeu? Em termos de aparência de hospital, lá tem vidro quebrado, tem maca no meio do pátio, tá certo? Não é bom a visibilidade, não. Ok. Então, acho isso. Mas, em termos de profissionais, o Hospital São Paulo está bem. É isso que eu acho. Eu sempre ouvi muito boas referências do Hospital São Paulo, então eu não posso falar nada, né? Até minha mãe já esteve lá, né? Então não posso falar nada porque foi muito bem atendida. Deixa eu ver aqui. Kelly, quer falar alguma coisa, Kelly? Professora, eu estou lendo o texto, eu cheguei atrasada, né? Porque eu já trabalhei. A senhora me desculpa, eu estou lendo o texto agora. A gente não trabalhou nada hoje, né? Então, mas professora, eu saí de lá do serviço, eu saí, era quase 7h30 da noite, até chegar em casa. Eu tenho todo o processo. Eu pergunto para... Mas eu vou falar uma coisa, que eu estava vendo que o Denilson falou e eu concordo com ele também, e da aparência. A aparência, ela é feia, eu falo que parece um purgatório, um rascunho do inferno. Passou ali do pronto-socorro, aí é outra coisa, aí as coisas vão melhorando, entendeu? E realmente, eu falo em termos de medicina, de ser bem atendido, eu acho que o acolhimento é muito bom, entendeu? Eu acho que a gente é muito bem acolhida. Tem excelentes profissionais, sim, tem aquele profissional mal amado, ruim também. Não vou falar que não tem, todo porque lugar tem. Todo Tudo quanto é lugar tem. Em particular, no SUS, qualquer lugar tem. Mas tem um pessoal que lida muito, como são muito humanos, entendeu? O médico chega a ser aquele médico de cabeceira de leito, que é hoje o que falta isso em muitos hospitais também, e às vezes a gente acaba vendo isso lá, sabe? O médico tem que estar se prontificando, falando, dando um respaldo, e ele não fala em termos técnicos, ele fala em coisas que sejam mais palpáveis, que as pessoas mais simples consigam entender. Perfeito. Simone... Professora, eu vou falar uma frase que foi até o Isaías que falou, que eu falei que ia roubar dele. Que a gente julga o livro pela capa, né? Eu não sei, eu não cheguei a ver o que os outros falaram, eu acabei de entrar. A gente acaba julgando o livro pela capa, né? E a gente refletiu aqui sobre o que aconteceu e realmente, né? Numa situação dessa, você só conseguir o que está
na sua vista, né? Você foi bem atendido, você está num lugar confortável, iluminado, foi bem acolhida, a pessoa foi educada, tá maravilhoso. Dali para frente, quando leva o paciente, né, e a estrutura é totalmente diferente, que você não consegue enxergar, né, tudo tá meio que escondido, né, o real atendimento, né, o que ele precisava mesmo era ser bem atendido depois também, né, depois dentro. Por outro lado, o outro também, né, apesar de ser talvez não ia refletir tanto na saúde dele, né, mas uma boa aparência no atendimento, uma boa acolhida, quando você entra e vê um lugar do jeito que foi atendido, descrito, aqui, uma recepção descrito, dá medo, né? Aí você acaba julgando que depois dali também não vai ser bem, não ia ser bem atendido, né? Perfeito. Isaías, quer colocar alguma coisa? Eu, assim, achei dois absurdos, né? Primeiro, o que ficou vivo foi dito que foi uma obra divina. E o outro... e o outro é obra de Deus. E o que morreu, ele ainda agradeceram ao atendimento. Quer dizer, se tivesse ido os dois para o hospital, que é o de baixo, os dois estariam vivos com certeza, né? Porque lá existia um profissional capacitado, embora estivesse num lugar que não era lá uma beleza aos olhos, né? A funcionária com mau treinamento, isso aí eu acho que deveria ter uma supervisão para estar olhando isso, né? Porque o Denilson que está ouvindo a gente aí, ele está sempre de olho lá nas recepções, está chamando a atenção do pessoal, vamos prender o cabelo, vamos isso, aquilo. Então, é isso aí, Denilson, maior apoio. Isso, mas o paciente saiu vivo, foi um atendimento excelente, que é o que importou, né? Sim, então, perfeito. A colocação seria essa, né, no caso. Obrigada, Isaías. Rafael, quer falar alguma coisa? Tati? Denilson? Eu falei, professora. Vamos lá, Denilson. Então, o que eu coloquei foi isso, né? Que o hospital lá de aparência não é tão bem, né? Mas de profissionais é excelente. Então, é isso que eu acho que a clientela tem que entender. É isso. Perfeito. Flávia? Professora, desculpa. Ok, Rafael. Sou eu, Rafael. Eu, na verdade, parei para, de repente, questionar ou querer me provocar no sentido de entender que alguns pequenos problemas poderiam ter feito o paciente do hospital Cambuçu de Baixo também ter vindo a óbito por um erro, sabe, sei lá, que desde o começo um mau atendimento na recepção ou de repente um mau atendimento de uma outra equipe poderia também ter ocorrido. Afinal, o mau preparo também pode ocorrer erros gravíssimos, né, de ponta a ponta. Então, sei lá, fiquei é óbvio que, né, existe aí uma linha de raciocínio de que não importa, ele foi atendido por um bom profissional e por isso se salvou. Mas eu fiquei ainda não contente com essa opinião, sabe? Queria, de repente, olhar por outros olhos, assim. Perfeito. Gente, professora, posso dar um palpite aí? Claro. Eu até vou salientar as palavras do Rafael, porque, assim, graças a Deus não era um infarto. Porque se fosse um infarto,
esse atendimento de 2 minutos da menina seria fatal. Uhum. E no nosso pronto-socorro é assim, quando entra dessa maneira, primeiro vai para a emergência, para depois fazer a ficha. Entendeu? Primeiro tem um atendimento para depois realizar as fichas. Perfeito. Depois eu vou falar esse negócio de ficha, que é de matar. Muito bom, Denilson. Quem quer falar? Dependendo de como o paciente chega, a emergência é acionada, né, o Denilson? Toca uma campainha que é para todo mundo entrar em sala. Sim, existe uma campainha existe os toques da campainha que 3 é clínico, 2 é trauma e 1 é chamar a enfermagem. Existe sim. Isso mesmo. Meu pai, quando foi dessa forma. Tem que fazer fichinha, né? Ou tem que fazer a fichinha? A ficha foi por último que eu fiz. Depois que meu pai estava na emergência, que foi feita uma ficha. Que ele estava lá dentro já sendo atendido. Depois tem que fazer o cadastro da pessoa, professora, senão ele não consegue andar por lugar nenhum. Não, mas não consegue assim, fazer exame de sangue. A prioridade é o atendimento, a ficha não, vem depois. Isso daí. Perfeito. É isso que eu estou falando. Primeiro ele entra na emergência para depois fazer a ficha. Era isso que eu queria ouvir. Depois eu vou falar mal de um hospital famoso aí que faz o contrário, tá? Eu posso falar porque a minha irmã foi vítima, então eu posso falar. Se estiver gravado, é bom eles ouvirem. Não está sendo gravado. Deixa eu ver aqui. Quem está mais? Sheila, quer falar, Sheila? Não, professora, eu acabei de entrar, deixa eu ouvir as opiniões, aí qualquer coisa eu falo. Obrigada. Tá. Flávia. Eu concordo com o que muitos colegas aí falaram. Acho que depende muito de quem vai te atender, da disponibilidade da pessoa e de como será esse atendimento. Até mesmo se às vezes você chega num pronto-socorro precário, que não tem muitas condições, muito conforto, é atendida no primeiro momento por profissionais que não estão sobrecarregados, não te dão um bom atendimento, mas o importante é o resultado final. Se no final, às vezes, eu já vi médicos até pedirem desculpa para as pessoas, olha, desculpa não ter dado tanta atenção antes, mas estava corrido, porque eu tinha muita coisa para fazer. E assim eles vão conseguindo trabalhar e lidar com essa situação. Acho que depende muito da disponibilidade. Mesmo o médico que atendeu o outro paciente que veio a óbito, ele, mesmo recém-formado, ele poderia ter uma curiosidade, ter ligado para um outro colega ou até mesmo para outras pessoas. Desculpa. Para perguntar o que ele poderia fazer ou não. Perfeito, desculpa. Gente, eu uso essas máscaras para dar aula na outra, porque ela não cai. Olha lá, ó, filho, ó o Jason. Coitado, não vai dormir de noite. Na outra, como não cai a aula, eu dou 3 horas, eu tenho que usar máscara, peruca, eu uso de tudo. Eu tenho um kit aqui na minha mesa. Cada aula eu uso um acessório. Então, olha só, agora, perfeito, Flávia. Rô, quer falar alguma coisa, Rô? Rosângela? Rosângela está dormindo. Oi. Na verdade, só pontuar que realmente existem profissionais que fazem toda a diferença, mesmo em meio ao caos, né, a correria, eles estão ali, conseguem ajudar e muito, né, nesses momentos tão desafiadores das vidas das pessoas, né. E aqui do lado da minha casa está tendo uma festa na quarentena. Olha que beleza. Tá um barulho absurdo. Aqui de vez em quando tem também, o pessoal comemora, mas perfeito. Deixa eu ver quem mais está aqui. Elias? Samares? Olá, professora. Boa noite. Boa noite, Elias. Eu peguei o texto aqui para ler. Na verdade, eu confundi o texto.
acabei lendo um texto que a Silvana tinha mandado. Aí eu estou terminando de ler aqui. Só que essa questão de qualidade, ela é muito complexa, né? Porque o que pode ser qualidade para mim não pode ser qualidade para uma outra pessoa. Ok. De atendimento, né? E eu sigo na linha da Flávia, né? Pode ser que não tenha um bom atendimento na recepção ou em uma triagem, mas ao decorrer do processo até a saída do paciente, ele muda a impressão, né? Tanto para positiva quanto para negativa. E estamos falando de, como a senhora mesmo diz, né? Estamos falando de gente, né? Gente é complicado. Gente, então, é complicado. Há vários aspectos, a forma, os aspectos, tudo faz uma diferença mínima, mas pode fazer a diferença, né? Mas é isso, professora. É muito complicado falar de qualidade. Por exemplo, eu já fui em pronto-socorro, no qual que boa parte da ficha, né, na entrada, fazia no token. Eu só passava na recepção, com a recepcionista, para ela finalizar o processo. Mas o atendimento em si, eu fiz pelo token. Pô, em um caso que não é tão grave assim, eu achei show de bola. Rapidinho, já fiz ali, não perdi tempo, tenho facilidade com tecnologia, quem tiver, no caso, vai ter, né, facilidade, e para mim isso daí foi qualidade. Pode ser que uma pessoa de idade não ache isso daí qualidade, né? Precisa ter uma pessoa atendendo. É porque ela não sabe usar, né? Ela não sabe usar a ferramenta, né? Exatamente. Perfeito. Então, é muito complexo isso daí. E eu acho que aqui, pelo que eu li no texto, é muito complexo, porque pode ser que aqui no texto seja expectativa de vidas diferente das pessoas, né? Não sei. É isso. Perfeito. Obrigada, Elias. Elias, eu não esqueci da sua solicitação. Mandei uma mensagem lá para minha aluna. Me parece que uma das meninas está de licença médica, tá? Mas ela ficou de ver para mim se consegue. Cortou. Oi? Não entendi, Elias. Cortou, não entendi. Lembra do manualzinho, né, de entrada e tal, né, que orienta os colaboradores? Você tinha falado que para ver se lá o hospital, a beneficência tem. Então eu falei com a minha aluna, ela tá entrando, ela me disse que uma das meninas que viria até dar uma palestra, ela está de licença médica, né? Então ela vai ver se consegue, né? Se tem esse material e se ela consegue, aí ela manda para mim, tá? Ah, certo. Beleza. Deixa eu ver aqui. Tati, quer falar? Tati foi jantar. Deixa eu ver aqui, quem mais? O André? Oi, professora, desculpa. É que eu estou falando, eu estou usando o celular e estou meio perdida para achar como achar as coisas. Então, eu estou meio perdida. Mas eu não queria falar, não. Obrigada. Não. Samares? Oi, professora, minha internet estava caindo toda hora. Eu quase não consigo acompanhar. Mas eu também estou achando que hoje o problema está na internet, tá? O meu celular também. Eu fui tentar mandar algumas mensagens e travou. Estou achando que é a internet hoje. Eu ouvi bem o que a Flávia falou e concordo também. Que uma coisa pode balancear com a outra, né? Certo. Do atendimento. Cortou, Samares. Claudineia, quer falar? Eu quero, professora. Então, fala. Então, eu achei interessante, porque esses dois pacientes que teve a necessidade dos atendimentos aí, né, hospitalar, um foi numa rede pública, o outro foi numa rede privada, né? E alguns teve algumas vantagens, porque
esses sintomas que o paciente sentiu, né, provavelmente foi um ataque cardíaco, né? Então, no primeiro hospital, ele foi atendido com mais, né, apesar do vestimento da funcionária, tudo, ele foi atendido com mais rapidez, né? Foi sedado, né? Ficou magrinho, mas foi necessário para ele não fazer esforço por causa do diagnóstico, entendeu? Ele tinha que ficar quietinho mesmo. E foi uma evolução boa. Agora, no segundo caso, o Miguel teve um atendimento no hospital mais legal, um hospital mais chique, mas, porém, o médico usou, segundo Aurélio, né, no seu dicionário de Aurélio, aquela palavra pessimista, né? Ele já levou os cuidados do paciente para o lado negativo, né? Então, não deu nenhuma esperança para o paciente. Então, no meu caso de gestora, eu já cortava esse estagiário, que seria o médico, trocaria ele, entendeu? E o hospital público, apesar da malcomodidade, mas o Pedro saiu ileso dessa, né? Perfeito. Achei interessante. Tá bom? Obrigada. Obrigada eu. Samares, quer concluir? Tá ruim hoje, né? Cris. Não estou te ouvindo, Cris. Você está com o áudio cortado. Ai, desculpa. Imagina. Eu vou ler aqui que eu escrevi, professora. Tá. Mas só um pouquinho. Observe que no atendimento do paciente Pedro, o hospital não tinha uma boa estrutura a nível predial, né? Mal conservada, um atendimento péssimo na recepção, a funcionária vestindo roupas inadequadas e não demonstrava nenhum interesse em agilizar o processo, embora não houvesse sistema. E tampouco empatia no decorrer do atendimento. Por outro lado, foi atendido por um médico mais experiente, analisando atentamente os sintomas do Sr. Pedro. O mesmo conseguiu fechar o diagnóstico com precisão, mesmo sabendo que com precisão, conduzir sua conduta baseada na sua confiança e na estrutura que o hospital podia oferecer, e o paciente respondeu muito bem ao tratamento. Teve um atendimento inicial ruim na recepção, mas teve um atendimento médico rápido, preciso e assertivo. Mas a família avaliou que o processo de atendimento tinha sido péssimo como um todo. Em contrapartida, o atendimento do paciente Miguel em um hospital bem estruturado, com instalações impecáveis, um ótimo atendimento na recepção, funcionária devidamente uniformizada, gentil e com um processo mais ágil na abertura de fichas, enquanto o paciente era atendido pelaquela equipe. Aqui eu não terminei, mas eu posso falar. Infelizmente, né, teve um atendimento médico com um médico recém-formado, cobrindo um plantão de um colega, mesmo sendo aí, imagina-se que é um hospital privado, mas também bem cheio, né? Esse, por sua vez, não teve um olhar mais atencioso referente aos sintomas do paciente, tratando somente com medicações para a dor, sem investigar mais a fundo para ter um diagnóstico mais preciso. Ele tinha que cumprir protocolos de atendimento. Oi? Não, tá ouvindo? Cris, eu estou te ouvindo. Ele tinha que ficar cumprindo protocolos que o hospital impôs, né? Como se fossem boletins, né? Mas, ao mesmo tempo, com frases vagas. O paciente está em medicação, está em observação, não está respondendo ao tratamento. E, por fim, creio eu que o paciente só foi piorando e ele não foi investigado corretamente. E eu creio que o hospital tinha uma boa estrutura para isso. Então, aí a gente tem... eu vejo muito isso na ouvidoria, né? Um exemplo só. Nos elogios, por exemplo. Eu não tive um bom atendimento na recepção, a ser recepcionista um pouco grosseira,
falta de informação, mas a equipe médica maravilhosa, a enfermagem muito bom. Tive até já relatos de professora de paciente falar, olha, moça, eu passei no meu convênio e nunca tive um tratamento como eu tive aqui. Né? É lógico que o nosso número de elogios é muito pequeno. Não importa. Mas assim, você vê, né? Qualidade de elogio, tem que ver, né? Isso. Qualidade de elogio. Em compensação, lá no hospital, que o primeiro atendimento que observa-se que é um atendimento público, né? Teve toda essa má qualidade aí no atendimento inicial, mas em compensação, um médico muito atencioso, como que eu posso falar assim, por ele ser mais experiente, lógico, né? Viu com um olhar mais atencioso aí para os sintomas do paciente e, ao mesmo tempo, ele já sabia o que o hospital podia oferecer para ele de estrutura para tratar o paciente. Mas, em compensação, a família achou que o atendimento foi péssimo, né? Teve uma frase muito engraçada, né? Não me dava aquele hospital para ninguém, que aquilo ali parecia a sucursal do inferno. Sendo que o outro estava num lugar impecável, mas o atendimento médico deixou a desejar. Bem observado, Cris. Professora. Samares, quer concluir? Professora, é a Sheila, posso falar? Claro, estou ansiosa. Professora, eu observei nesse texto que para o cliente-paciente, qualidade está no que ele vê, né? Porque assim, o hospital privado ele tinha qualidade visual, não tinha profissional, né, do médico, enquanto o hospital público tinha aquele aspecto horroroso e tinha um médico experiente, né, onde fez toda a diferença. Mas para o cliente, o hospital ele não indica para ninguém. Por quê? Porque ele tem um aspecto horroroso. Então, qualidade para eles é o que eles veem, a estrutura. Beleza. Olá, professora. Boa noite. Boa noite. Só fazer aqui já vi um time aqui, 10 minutos vai cair. Fazemos uma continuação? Mais um link? Sim, professora, deixa eu continuar. Não, faltam 10 minutos, vai cair. Professora. Tá? De novo. Professora. Oi. Boa noite, é o André. Oi, André. Então, eu dei uma lida aqui no texto e as palavras da Sheila são as mesmas que a minha, né? E eu posso dizer que eu passei por uma situação semelhante, né? Há 2 anos atrás eu fraturei a perna direita e, como eu não tenho um convênio, eu fui atendido em um hospital público. Uhum. Eu fiquei um dia no hospital aqui na região de São Mateus e no outro dia eu fui transferido aí para o Hospital São Paulo. Tem muitas pessoas que reclamam da estrutura do Hospital São Paulo, de muitas coisas, né? E eu, por experiência, posso falar que eu fui muito bem atendido e, graças a Deus, minha cirurgia deu tudo ok. E os profissionais daí são muito capacitados e fizeram os procedimentos tudo certinho. Hoje estou bem, não tenho sequelas nenhuma, tranquilo. Aconteceu a mesma situação com o sogro de um amigo meu, só que ele tinha convênio e foi atendido no hospital privado, né? E, além da idade dele, ele é mais velho que eu, né? E o organismo responde de outra forma. Nesse hospital privado, ele teve outra forma de tratamento. A mesma fratura que eu tive, com uma idade menor, que foi solicitado que eu colocasse uma haste na minha perna, lá na dele, falaram que poderia colar sozinho o osso, entendeu? E com isso, ele voltou para casa e passou um tempo, começou a ter reação. Aí ele procurou outro hospital e teve que ser internado novamente e fazer uma cirurgia igual a minha.
mas depois de muito tempo, tipo, passou 1 mês, 2 meses. E hoje ele tá com sequelas, o osso dele não colou direito, a perna dele tá um pouco torta, e foi o que a Sheila falou. Às vezes, no hospital privado, a estrutura é melhor, o atendimento aparentemente é melhor, mas só que na conclusão possa ser que não tenha os mesmos resultados, né? Perfeito. Quem mais? Alguém tem Professora. mais? Pois não? Professora, mas como que a senhora vê? Porque, assim, o texto não fala, mas pelas estruturas de ambos os hospitais, a gente deduz, né, ou supõe que seja um público e um privado, que o privado teria que ter uma qualidade, um atendimento de excelência. Esse médico mais capacitado, mais pós-graduação, tudo, ele tinha mais capacidade do que o outro, que era um residente. Como é que justifica isso aí? O que é o investimento da rede privada, economia, ainda que ele esteja substituindo outro profissional, né? Ainda que ele esteja substituindo outro profissional, mas alguém teria que estar supervisionando, né? Que eu tenho observado, inclusive na prática, né? E eu tenho assim muitos alunos que trabalham como gerentes, assim, tem alguns cargos nesses planos de saúde aí mais conhecidos, e não vou citar nomes, evidente, mas há uma reestruturação nos planos de saúde que é uma coisa assustadora, e tem alguns planos que têm sua própria rede, né? Acaba incorporando aí alguns hospitais. E a palavra de ordem é cortar custo. Tá? Reduzir, então eles reduziram o que eu tenho visto aí, uma redução grande da quantidade de profissionais dentro dos hospitais que eram referência, onde estavam instalados, já não são mais. Bons médicos, assim, super conhecidos, conceituados, acabaram saindo, pediram demissão mesmo, por conta de... como é que eu vou dizer? Então, você vai chegar... vou dar um exemplo, que era uma das pessoas que atendia o meu pai. O cara é uma fera em cirurgia cardíaca, né? E daí disseram para ele, olha, você tem uma cota para operar. Você pode operar X pessoas, sei lá, por mês. Tá? Pô, mas se chegar uma emergência e ultrapassar a cota, não pode, você tem que escolher quem vai ser operado. Né? Algumas pessoas concordaram com isso, permaneceram. Mas, assim, os melhores profissionais que o hospital tinha, saíram todos. Saíram todos. Então, vejam, tem alguns hospitais que ainda se mantêm por conta da fama antiga, que eram referência, né? Estou falando aí de um hospital em Santos, especificamente, era uma referência na região. Hoje já não é mais, porque os bons profissionais eles tinham que se adequar a um modelo fordista, né, de produção, né, de dar resultado com menor custo. Então, tem que atender o máximo possível de pessoas, uma limitação de procedimentos foi estabelecida. Então, como é que um bom profissional trabalha nessas condições? Então, você acaba tendo o quê? Uma equipe, não menosprezando os mais jovens, longe disso, mas uma equipe mais jovem, menos experiente. À noite, então, você fica rezando para não passar mal, porque a maioria é residente, e sabe Deus da onde, né, que ele está estudando. Quando eu vejo o nome das escolas no avental, eu já saio correndo. É verdade. Eu falo, ai, meu Deus do céu, é hoje. É hoje que a gente não sobrevive. Então, é para você ver como está, quando se fala no público e no privado, o privado, dependendo do hospital, olha, o problema do SUS não é a qualidade do serviço que é prestado, é isso que muita gente precisa entender, mas é o tempo que demanda, né? O tempo de espera para você conseguir uma consulta, para você conseguir fazer um procedimento, né? Aí você consegue a consulta, vai lá, faz, olha, traz os exames, aí os exames é daqui a não sei quanto tempo,
Então, eu acho que a demora não é a qualidade do serviço que é prestado, né? Então, às vezes, talvez as pessoas se expressem mal, mas eu acho assim que os processos deveriam ser mais ágeis, né? Então, e aí, por conta disso, acaba impactando onde? Na percepção da qualidade do serviço que é prestado. Então, eu fui bem atendido, porque na recepção, nossa, foi o máximo. Depois, lá dentro, né, a pessoa que tinha que voltar para falar como foi atendida não voltou, né? Morreu, né? Então, só quem passa por todos esses procedimentos consegue avaliar se há qualidade de fato naquilo que está sendo feito ou não. Quem consegue passar por todos os processos, né? Então, só do lado de fora, porque assim, uma das avaliações que se faz com relação a esse caso é que o pecado do hospital, né, hipoteticamente seria público, o que faltou foi a tal da humanização, né? Isso que faltou mais no hospital. O outro tinha de sobra, mas pecou no quê? Na qualidade do serviço prestado. Daí isso nos remete a uma situação que a gente discutiu aqui, acho que a Aline também colocou, o Rafael e algumas pessoas colocaram, o próprio Elias, essa questão o que é qualidade? Como é que a qualidade pode ser percebida, né? Como é que você define a qualidade, né? Pessoal, a gente só tem 1 minuto, vai cair. Vou retomar, tudo bem? Vocês vão ter essa paciência comigo? É no Senhor. Olha, eu vou até colocar uma musiquinha do Kiss, ó. Rock. Hoje tá tenso, mas eu queria retomar. Eu quero retomar a parte de qualidade, porque a gente pega ainda pega esse case para a gente não perder esse case. Aí hoje a gente trabalha meia horinha e tudo bem. Tranquilo? Bom, tá faltando 1 minuto, a hora que caiu. Então, vejam só, a questão da qualidade... Essa máscara do Kiss